Interesseira da McLaren. O vídeo começa com Florida Kid abordando essa garota em um posto de gasolina. Ele pede licença e fala que ela é muito linda e pergunta de onde ela é. E depois dela falar que é de Pittsburgh, ele pergunta se ela tem namorado. E ela responde que sim, mas que ele não é daqui. Então, o YouTube pergunta de 0 a 10 qual a chance que ele tem com ela. E ela fala que 0. Então, ele pergunta se ele é feio. E ela fala que não, que é porque ela tem namorado. Então, o YouTube fala que queria muito o telefone dela, porque foi amor à primeira vista e pede pra ela dar uma chance pra ele. Mas ela fala que já disse que tem namorado e pede pra ele não insistir. Sendo assim, o YouTube, vendo que não vai ter chance com ela, se despede e entra na loja. Então, alguns minutos depois, ele espera a garota voltar e, para sua surpresa, ela acaba indo tirar fotos com a McLaren dele. Então temos o cenário perfeito para aplicar a pegadinha da interesseira. Em seguida, ele vai até a garota e diz a ela que o carro é dele. E é nessa hora que a mágica acontece. A garota pergunta qual é mesmo o nome dele e demonstra interesse pelo cara. Mas ela ainda fica com dúvida se o carro é mesmo dele. Então o YouTube pergunta se ela gostou do carro e depois dela falar que sim, ele começa a tirar algumas fotos para ela. Em seguida, a garota pede para ele mostrar que o carro é realmente dele. Então o YouTube fala que é claro, vou mostrar para você. Sendo assim, ele abre a porta da McLaren e a garota fica maravilhada ao ver que o carro é dele. Porém, nessa hora, o YouTube pergunta se ela ainda vai rejeitar ele igual antes. Ela fala que eles podem sair para tomar um drink e conversarem mais à vontade. O YouTube chama ela para entrar na McLaren e a garota não perde tempo e se senta na máquina, achando que vai se dar bem com o cara. Depois de alguns minutos de conversa dentro do carro, o YouTube pede para ela descer que ele precisa falar algo com ela. Então ele fala que está óbvio que ela só quer ele agora por causa da sua McLaren. A garota fala que não, que gostou do carro, mas que ele é legal. Então, o YouTuber fala que ela é muito interesseira e nem queria falar com ele, mas mudou de ideia muito rápido depois que viu sua McLaren. Ele fala que não quer nada com interesseira e manda ela sair fora. A garota vai embora inconformada e acaba se dando mal. Interesseira da Ferrari. O vídeo começa com Kilo abordando essa jovem em um posto de gasolina. Ele pergunta como ela está e qual o seu nome. Depois dela falar o seu nome, ele fala que se chama Kilo e pergunta aonde ela vai com tanta pressa. E ela responde que está indo embora para sua casa. Então ele pergunta se ela tem namorado e ela responde que não. Sendo assim, ele pergunta por que ela estava andando tão depressa quando ele foi falar com ela e parecia que ela não queria falar com ele. E ela responde que não queria mesmo e ainda não quer falar com ele. Em seguida, ele pergunta se pode pegar o número dela, mas a garota é bem ignorante e fala que não e que ele já está enchendo a paciência. Então, o YouTube diz que tudo bem e caminha até a sua Ferrari. E quando a garota vê que a Ferrari é dele, é aí que a mágica acontece. Na mesma hora, ela pergunta se o carro é dele e demonstra total interesse pelo cara.
E magicamente a garota passa o telefone para ele e fala que eles podem sair para dar uma volta. O youtuber fala que fica com vergonha quando vê uma garota bonita e que ele está com vergonha agora. A garota fala que ele não precisa ter medo porque ela não vai fazer nada com ele que ele não queira. Em seguida, o YouTube pergunta por que ela não queria falar com ele no início e pergunta a ela se ele não faz o tipo dela. Ela fala que ficou com medo porque ele era um estranho, mas agora ela já viu que ele é um cara gente boa. Kilo então pergunta se ela não mudou de ideia só por causa da Ferrari. Ela fala que gostou do carro também, mas que se ele fosse muito feio, nem com uma Ferrari, ela ia querer sair com ele. Então, não foi só por causa do carro. Nessa hora, ele fala que vai mostrar o carro para ela e chama ela na frente do carro. Ele pergunta se ela gostou da Ferrari, e é claro, a garota fala que sim. Então, ele pergunta se ela gosta de carro rápido e ela fala que quer dirigir o seu carro. Então, o YouTube fala que eles podem sair para tomar uma bebida e depois irem para sua casa. A garota topa e pergunta por que eles não estão indo agora e estão perdendo tempo. Então, nessa hora, o YouTube fala que está gravando um vídeo para o YouTube e que ele faz experimento social e que ele caça garimpeira de ouro e que quando ele tentou falar com ela no início, ela foi muito rude e ignorante com ele, mas depois que viu sua Ferrari, ela mudou de ideia muito rápido e agora está interessada em sair com ele. Ele fala que ela é uma interesseira e que ele não vai sair com ela e que agora ela pode continuar andando rápido que nem ela estava andando, porque ele não sai com garimpeira de ouro. E fala pra ela que na Ferrari dele, interesseira não entra. A mulher fica muito sem graça e sai sem falar nada. E o YouTube a deseja uma boa noite e ela acaba se dando mal. Interesseira do Corvette. O vídeo começa com Nate abordando essa linda jovem em frente ao seu Corvette. Ele pergunta como ela vai e ela responde que está bem. Então ele pede para falar com ela alguns minutos, mas ela fala para ele: larga de ser mal educado, você não tá vendo que eu tô falando no telefone? Nate pede para pegar o número dela, mas ela o ignora e sai andando e deixa ele falando sozinho. Então ele fala que poderia levá-la aonde ela estava indo e abre a porta do Corvette. E é aí que a mágica acontece. Então, ela já vem fazendo aquela perguntinha de sempre se o carro é dele. Nate confirma que sim e pergunta se ela gosta. Ela fala que é muito top e diz a ele que ele pode dar uma carona para ela. Nate então pergunta aonde ela vai e ela responde que está indo para casa de uma amiga. Em seguida, Nate fala que esse carro ele comprou faz pouco tempo e que ele gosta de gastar o seu dinheiro comprando carros que a maioria das pessoas não conseguem comprar e deixa a garota muito impressionada. Em seguida, ele fala que gostou das tatuagens dela e elogia a garota. A mulher pergunta se ele não vai dar uma carona para ela. Nate então fala que sente que se eles saírem juntos para tomar um drink, vai ser muito melhor do que ele dar uma simples carona para ela. E fala que era isso que ele estava tentando fazer quando foi falar com ela. Então ele abre a porta do Corvette e ela entra no carro e fica achando que vai se dar bem. Dentro do carro, Nate fala que o carro dele é novo e que ainda dá para sentir o cheiro de carro novo e pergunta se ela está sentindo. A garota fala que sim e pergunta quantos carros que ele tem.
Nate então fala que ele tem mais de 7 carros. Ela fala que gosta muito de carros esportivos. Nate fala que tem uma McLaren, uma Lamborghini, uma Ferrari e outros carros esportivos. A garota fica muito impressionada e fala que quer ir na casa dele para conhecer seus outros carros. Em seguida, Nate pergunta por que ela não queria falar com ele e foi muito rude. A garota fala que estava falando no telefone e era importante. Nate então fala que ela veio falar com ele só por causa do carro. Ela fala que não, que achou ele gente boa. Então Nate fala que tem que dizer a verdade, que o carro não é dele e que ele inventou essa história dos carros que ele tinha. E que esse carro é do seu amigo e que ele está indo devolver o carro. Então a garota fala que quer conhecer o verdadeiro dono do carro. Nate pergunta por quê e ela responde que simplesmente queria conhecer o dono dos carros. Em seguida, Nate abre o jogo e fala que o carro é mesmo dele e fala que ela é uma interesseira e que ele não quer mais nada com ela, porque ela só queria falar com ele por causa do carro. Ele fala que não sai com garimpeira de ouro e manda ela descer do carro. Ela desce revoltado, xingando ele e dizendo que ele é um babaca, mas no fim acaba se dando mal. Interesseira da Lamborghini. O vídeo começa com Joel se passando por um morador de rua para fazer o teste da interesseira. Então, assim que sai uma bela jovem da loja, Joel a aborda dizendo que está com muita sede e pede para ela comprar água para ele. Então, a mulher atende seu pedido e entra na loja para comprar água. Então, depois de alguns minutos, ela sai da loja e entrega um copo de água para Joel matar sua sede. Então, ela pergunta se está tudo bem com Joel e diz a ele que se ele quiser, ela pode comprar alguma coisa para ele comer. Mas Joel diz a ela que não precisa, que ela já fez o suficiente. Mas porém, Joel diz a ela que ele aceitaria sair com ela para comer se ela quisesse. Ela fala que sim, que não tem nenhum problema. Então Joel pergunta a ela se ela tem namorado. E ela fala que não e pergunta se ele tem alguma companheira. Joel fala que não quer falar de sua ex porque ele está nessa situação por causa dela. Em seguida, Joel explica para ela que sua mulher se separou dele e ficou com todo o seu dinheiro e os seus bens, e que a única coisa que ele ficou foi o seu carro que tem valor sentimental para ele. Então Joel fala que ela é muito linda e pede para ela passar o seu número, e a garota, que é muito humilde, passa o contato para ele. Então eles conversam alguns minutos e Joel pergunta o nome dela e se apresenta. Em seguida ele convida ela para sair e ela topa e aceita o convite. Então Joel fala que o carro dele está logo ali e chama ela para ir com ele. E nessa hora que a garota fica surpresa ao ver que o carro dele é uma Lamborghini. Ela pergunta se o carro é mesmo dele e Joel fala que sim e que ele não é um sem-teto e tem muito dinheiro, mas está esperando pegar a sua parte do dinheiro na separação do casamento. Então Joel convida ela para se sentar no carro e ver como é confortável por dentro. Joel fala que ela foi muito agradável com ele e foi a única pessoa que quis o ajudar. Em seguida, Joel decide revelar para ela que ele é um grande youtuber e mostra para ela as câmeras que estão filmando e fala que ele caça interesseiras. Joel fala para ela passar o seu Instagram e pergunta por que ela quis o ajudar. Ela fala que todas as pessoas merecem uma oportunidade e que não devemos julgar o livro pela capa. Joel termina o vídeo falando que ela passou no teste e que ela é uma mulher muito a ser admirada. E já deixa aquele like, entra no meu grupo do Telegram,
no primeiro comentário fixado e vamos pro próximo. O vídeo começa com Londo pedindo licença para essa mulher. Ele fala que ela está linda demais e pergunta qual o seu nome. Estica a mão e tenta cumprimentá-la, mas a garota nem liga para ele e continua andando. Então Londo pergunta se ela não pode falar com ele e fala que ela está com o corpo malhado e perfeito e elogia a garota. Ele pergunta o que ela vai fazer e ela responde que está indo para a academia. Em seguida, o YouTube fala que está precisando de uma parceira na academia para malhar junto com ele e pergunta à garota se não pode ser ela. Ela então fala que é melhor não, porque ela não o conhece. Londo então pergunta se eles não podem sair para beber ou jantar juntos. Porém, a mulher fala que tem namorado, rejeita o convite do YouTuber. Ele tenta pegar o número dela, mas sem sucesso. Vendo que não vai ter chance com ela, London caminha até o seu glorioso Corvette. E é aí que a mágica acontece. A mulher volta na mesma hora e vem perguntando se o carro é dele. London confirma que sim e fala que é novo na cidade e está tentando achar um bom restaurante e que ele queria que ela fizesse companhia para ele, mas ela está sendo muito rude com ele. Então ela fala que agora ele pode pegar o número dela e passa para ele o seu telefone. Em seguida, ela aceita o convite dele para sair e entra no carro sem pensar duas vezes depois que a mágica está feita. Dentro do carro, London pergunta por que ela não queria falar com ele e não quis passar o seu telefone. Então ela fala que não passa telefone para desconhecidos e que ficou com medo do jeito que ele a abordou. Mas agora ela viu que ele é um cara legal. Ele fala que abordou ela normalmente, igual ele fala com várias pessoas. Em seguida, ele pergunta de onde ela é, e ela fala que é de Houston e London fala que é da Nigéria. Depois de dar várias voltas no carro, London para o Corvette e fala que ela é muito interesseira e que ele não quer mais sair com ela. A garota fala se ele está falando sério. London fala que sim e manda ela descer do carro e fala que ela não queria nada com ele e foi só ver seu carro que ela mudou de ideia. Ele chama ela de garimpeira e ela desce do carro e acaba se dando mal. O vídeo começa com Joel encostado na Lamborghini abordando essa moça que se aproxima. Ele pergunta como ela vai e depois dela falar que tá tudo bem, ele pergunta qual o seu nome e se apresenta para ela e diz que se chama Joel e que é um prazer conhecê-la. Em seguida, Joel pergunta se ela tem namorado e ela responde que não, que está solteira. Joel fala que está surpreso porque a maioria das mulheres tem namorada aqui na cidade. Então, ele diz a ela que é novo na cidade e não conhece muita gente. Ela também diz que é nova na cidade e fala que acabou de se mudar para cá tem pouco tempo. Então Joel pergunta se pode pegar o número dela e seu Instagram. Joel pergunta de onde ela é e ela responde que é de Vegas. A seguir, Joel fala que já foi em Las Vegas várias vezes e que ele é de Detroit. Então, ela pergunta se o carro é mesmo dele. Joel fala que sim e pergunta se ela já andou alguma vez em um carro desse e chama ela para se sentar no carro. Em seguida, Joel fala que ele é um youtuber famoso, só que ele não gosta de dizer às pessoas porque elas ficam perguntando sobre ele. Em seguida, o funcionário de Joel liga para ele, se passando pelo chefe dele e dá maior esporro em Joel, dizendo: Joel, cadê meu carro? Por que você não trouxe ele até agora? Joel fala para ele ficar calmo, porque ele está com uma mulher.
O cara fala que vai mandar ele embora do serviço e desliga o telefone na cara dele depois de falar que ele tem 10 minutos para devolver o carro. Joel então fala que o carro é do seu chefe e ele só queria impressioná-la. Ela fala que não precisa falar mentira, era só dizer a verdade e que para ela nem faz diferença. Então Joel mostra para ela a câmera e fala que está filmando e que é tudo parte de um teste, e diz a ela que ele testa mulher garimpeira de ouro e que ela passou no seu teste e não foi interesseira. Em seguida, Joel pega na mão dela e pede para ela dar uma voltinha e depois pede para os seus seguidores seguirem ela na rede social. Então, Joel termina o vídeo dizendo que ela passou no teste e é uma mulher genuína. Já se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos pro próximo vídeo. Começamos o vídeo com o caçador de interesseira Nate, que faz sua abordagem e aborda essa garota. Ele pergunta se ela tem um tempinho para falar com ele e fala seu nome e se apresenta. Ele fala que gostou muito da roupa dela e pergunta se ela não gostaria de almoçar com ele. Ela fala que agora está indo encontrar com suas amigas, mas fala que talvez outro dia. Então, Nate pede para pegar o telefone dela e ela passa para ele o seu número. E até então, ela parece mesmo ter gostado dele. Ele pergunta para ela qual o tipo de homem que ela gosta, e ela fala que gosta de homens altos e cor escura. Então, o YouTube fala que ele é alto e é escuro e está bem na frente dela e fala que só precisa de uma chance. Em seguida, ele fala que vai dar uma carona para ela no seu carro e que é um carro muito simples, mas ela aceita o convite. Mas é nessa hora que chega um funcionário do YouTube em uma Lamborghini Urus e começa a dar em cima da mulher, chamando ela para sair com ele. Mas a mulher se mantém firme e fala que está com o Nate. O cara insiste dizendo que pode levar ela em qualquer lugar para ela fazer compras, porque ele tem muito dinheiro e tenta de várias formas convencer a mulher a entrar no carro, mas a mulher fala que já está acompanhada e rejeita o convite. Então, Nate fala para o seu amigo ir embora porque ele já vai dar carona para a mulher e fala que ele está incomodando ela. Em seguida, Nate entra com a mulher dentro do seu carro. Nate pergunta para ela por que ela não quis ir com outro rapaz com o carro de luxo e preferiu ficar com ele. Ela fala que aquele carro não fez diferença nenhuma para ela. O YouTube fala que tem que dizer a verdade para ela, que ele está fazendo um experimento social para testar a mulher interesseira e que na verdade aquele cara é o seu funcionário e o carro é dele, e fala que ela passou no teste e que não é uma interesseira. Ele a elogia dizendo que gostou muito da atitude dela e acaba dando uma carona para ela. O vídeo começa com o YouTube Nate se passando por um morador de rua, esperando uma possível interesseira passar. Assim que passa uma garota, ele inicia uma conversa com ela, perguntando se ela tem alguns trocados para dar para ele. Em seguida, ela entrega para ele $15 e ele agradece perguntando o nome dela e se apresenta. Ele pergunta o que ela estava indo fazer. Ela responde que se mudou para a cidade faz pouco tempo e está tentando conhecer alguns lugares. Nate pergunta se ela tem namorado ou algo do tipo. Ela responde que não, porque se mantém muito ocupada com seu trabalho. Ela pergunta o que ele estava fazendo ali sentado.
Ele responde que está sendo muito difícil para ele nos últimos dias e ela foi a única pessoa que lhe ajudou. Em seguida, ele fala que está surpreso por ela não ter um namorado, porque ela é muito bonita. Diante disso, ela agradece o elogio. Na sequência, ele pergunta para ela o que ela vai fazer mais tarde, e ela fala que vai estar o dia todo de folga. Diante disso, ele chama ela para sair e fazer alguma coisa, e fala que ele vai trocar de roupa e iria adequadamente. Ela responde que sim, então ele pede para ela anotar o número dela. Logo em seguida, ela fala que espera que ele fique bem e fala que se ele precisar de um lugar para dormir, ele pode ficar na casa dela, que lá tem bastante espaço. Ele não acredita e pergunta se ela está falando sério. Ela responde que sim e fala que gosta muito de ajudar as pessoas. Ele fala que adoraria ficar na casa dela e que só precisaria tomar um banho. Então, ela fala que só vai até a loja ali perto e já está voltando. Ele pergunta se ela vai a pé até a loja e ela responde que sim, porque seu carro está no conserto. Diante disso, Nate fala que vai dar uma carona para ela no seu carro e olha a reação dela ao ver que a Lamborghini é dele. Ela pergunta se esse é mesmo o seu carro e ele confirma que sim e pergunta se ela já andou em uma Lamborghini alguma vez. E ela responde que não, então ele convida ela para se sentar no carro. Lá dentro do carro, ela convida ele para ir até a sua casa para eles comerem algo. Em seguida, ele fala que ela é uma pessoa espetacular e ela se emociona muito com as palavras dele. Além disso, ele explica que não está falido e que ele está gravando um vídeo para o YouTube e tem câmeras gravando lá fora e dentro do carro, e explica para ela que isso é um experimento social para o seu canal, e em seguida ele leva ela até a sua casa. O vídeo começa com Joel, que vai fazer o teste da interesseira com sua McLaren. Ele aborda essa loira e fala que ela tá arrasando demais e pergunta se ela não vai falar com ele. A garota diz a ele que não fala com estranhos. Joel pergunta se ela tem namorado e ela responde que sim. Joel então pergunta se ela não quer ser sua namorada porque ela é linda demais. Porém, ela responde que não. Joel fala que ele é novo na área, está tentando fazer novas amizades e fala que gostou do estilo dela. E pergunta se ela não pode passar o seu telefone para eles serem amigos. Porém, a mulher fala que o namorado dela não iria deixar. Na sequência, vendo que ele não vai ter chance alguma com a garota, Joel a deseja um bom dia e caminha até sua gloriosa McLaren. E é na hora que a mulher vê a McLaren de Joel, ela não demora muito para ela vir correndo atrás dele. Ela pergunta se o carro é dele. Depois de Joel confirmar que sim, ela pergunta se pode ver o carro por dentro. Joel pergunta se o namorado dela não vai achar ruim. Agora a conversa é outra e ela fala que ele não precisa ficar sabendo. Ela então pergunta se pode dirigir a McLaren. Joel fala que ele comprou o carro hoje e tem muito ciúme do carro. Em seguida, ele pergunta se ela malha para ter um corpo bonito igual ela tem. Ela responde que sim. Joel então pergunta se pode malhar com ela. E ela fala que claro que pode. Na sequência, Joel chama ela para tirar fotos do lado da McLaren com ele. E fala que ela vai ficar muito linda na foto e que seu short está combinando com seu carro.
Na sequência, Joel pergunta se ela tem mesmo namorado. Ela responde que sim. Joel então pede para ela passar o seu número para ele e chama ela para vir para sua casa com ele. Ela topa e aceita o convite. Porém, na hora que eles vão entrar no carro, Joel fala que não pode levá-la com ele porque ela mostrou ser uma garimpeira de ouro e mostra para ela a câmera que está gravando e fala que não sai com escavadora de ouro. A mulher vai embora e fala que não vale a pena perder seu tempo com ele, mas no fim acaba sendo rejeitada. Joel entra na McLaren e fala que ela foi fácil demais e acelera o carro e dá um tchauzinho para ela. O vídeo começa com London, que aborda essa morena em frente ao seu Corvette. Ele inicia uma conversa perguntando qual o nome dela, porém ela responde que está com pressa e não pode falar agora. O youtuber pergunta se não conhece ela de algum lugar e ela fala que acha que não. Ele então fala que se chama London e pega na mão dela e se apresenta para ela. Ela fala para ele que se chama Alyssa e diz que está realmente com pressa. London pergunta para ela aonde ela está indo e ela responde que ela está indo pegar o seu carro. London fala que ele é novo na cidade e está tentando fazer novas amizades e ele não quer parecer chato demais e só gostaria de pegar o número dela para eles conversarem mais tarde. Porém, a mulher fala que não passa telefone para estranhos e sai andando. London então caminha até o seu Corvette e, inexplicavelmente, na mesma hora, a mulher volta e vai atrás dele, perguntando se esse carro é dele. London fala que sim, mas pergunta o que ela quer, já que ela estava sendo muito rude com ele. Ela responde que isso foi antes e pergunta se ele queria convidá-la para sair. London responde que sim, que está procurando um bom restaurante e queria convidá-la para almoçar com ele. A garota então aceita o convite de London. Ele chama ela para entrar no carro com ele. Ela entra no carro sem pensar duas vezes. E vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, papo vai, papo vem, e ela fala que o carro dele é muito bom e que adora essa cor. E fala também que o carro dele está bem quente. Indo ao que interessa, London pergunta por que ela estava agindo assim com ele. E ela responde que estava com muita pressa. Ele questiona que ela aceitou entrar no carro de um desconhecido sem conhecê-lo e fala que ele poderia ser um cara mau. Ela então pergunta se ele é mesmo um cara mau e London fala que não, que ele só está argumentando com ela. Na sequência, London fala que está afim dela e achou ela muito linda e pergunta se ela gostou dele também. Ela responde que gostou do estilo de vida dele e do seu carro e que também gostou dele e que queria conhecê-lo melhor. London fala que tem uma cobertura aqui no centro da cidade e pode levá-la para conhecer sua casa. Ela topa e aceita o convite de London. Papo vai, papo vem e London leva ela para sua cobertura. E dessa vez o London não resistiu à interesseira e não sabemos o que aconteceu depois. O vídeo começa com Frank dizendo que vai abrir a porta para a garota porque ele é um cavaleiro. A garota entra na loja e agradece ele. Minutos depois, ele sai com ela da loja e começa a chavecá-la, tentando puxar a conversa. Ele fala que ela é muito linda e sua beleza chamou sua atenção. Porém, a garota fala que não o conhece e não quer conversa com ele. A garota ri do jeito que ele está andando e fala que ele está muito esquisito com essa roupa. O youtuber fala que gosta de andar à vontade.
Em seguida, ele fala que vai abastecer o carro para ela. Em troca, ele quer o número dela, para eles conversarem de sair para irem num barzinho final de semana. A garota fala que é melhor não. Na sequência, ele tenta pegar o Instagram dela e ela acaba passando para ele o Instagram. E logo depois, ela vai abastecer seu carro. Então, o YouTube caminha até a sua gloriosa Lamborghini. E não demora muito para ela vir falar com ele interessada. Então, ela pergunta se ele está usando o carro para tentar pegar o número dela. O YouTube fala que não, mas pergunta se isso ia funcionar. E ela responde para ele que não. Ela fala que eles podem ser amigos, mas que ela não vai passar o telefone para ele. Frank então convida ela para ir na casa dele para almoçarem juntos. Porém, a garota rejeita o convite e fala que não é só porque ele tem uma Lamborghini que ele vai conseguir levá-la para casa. O youtuber fala que só está tentando conhecê-la e ser gentil com ela. Então, ele mostra para ela a câmera que está gravando e fala que ele está tentando pegar uma garimpeira. Porém, ela passou no teste e não foi interesseira. Então, ele pede para ela passar o Instagram para os seguidores dele segui-la na rede social. E me falem se vocês acharam que ela foi interesseira ou não. Começamos o top 1 com o caçador de interesseira Nate na caça às interesseiras. Ele aborda essa garota e pergunta se ela está bem. Além disso, ele pergunta o nome dela e se apresenta. Ela fala que está bem e que seu nome é Jéssica, então ele fala que é um prazer conhecê-la. O youtuber pergunta para onde ela vai. A garota responde que só está passeando e observando a paisagem. Ele fala que também estava observando porque ele gostou dela e achou ela muito linda. Além disso, ele pergunta se ela tem um namorado. Ela agradece o elogio, mas responde que sim e fala que tem um namorado. Em seguida, ele pergunta por que o namorado dela não está com ela. A garota fala que ele está trabalhando e então ele fala que ele não tem tempo para ela e fala que ele teria todo o tempo para ela e pede um pouco da atenção dela e o seu telefone. Mas ela fala que ele é baixo e não faz o tipo dela. Sendo assim, Nate se despede e vai em direção à Lamborghini Urus. E é nessa hora que a mágica acontece. A Lamborghini é colírio para os olhos dela, que não resiste e vai atrás dele perguntando se o carro é dele. O youtuber fala que o carro é dele e pergunta se o namorado dela tem um carro desse. A mulher, com a cara mais lavada do mundo, fala que não. Em seguida, ele pede para ela anotar o seu número. Então, Nate fala que é isso que ele estava tentando dizer, que além dele ter tempo para ela, ele pode dar o que ela quiser. A mulher fica chocada ao ver que ele tem tanto dinheiro e pergunta se ele ainda quer sair com ela e o que ele quer fazer. Ele fala que quer ir para sua cobertura para almoçar e a convida para ir com ele. Então ela aceita o convite e entra na Lamborghini com ele. Papo vai, papo vem, eles conversam um pouco sobre comida, ele elogia o cabelo dela e fala alguns assuntos aleatórios. Mas é nessa hora que o teste começa. De repente, aparece o funcionário do Nate se passando por o dono do carro e ele começa a perguntar o que o Nate está fazendo com o seu carro. O youtuber explica que ele estava conhecendo essa garota e logo ia devolver o carro. A mulher fica chocada ao saber que o carro não era dele. A mulher logo se apresenta para o outro cara e demonstra interesse nele, sabendo que o carro é dele. Nate pergunta se ela quer sair com ele ainda e ela fala que não, que só estava usando ele.
Então ela fala que o seu amigo quer que ele saia do carro. O funcionário do Nate fala que ela pode ficar no carro e pergunta se ela quer sair com ele. Logo, ela aceita o convite. O youtuber Nate, do lado de fora, fica perguntando para a garota se ele pode ligar para ela mais tarde. Porém, ela fala que não quer nada com ele e se ele ligar que ela não vai atender. Então, o rapaz dentro do carro levanta o vidro e a mulher dá tchauzinho para o Nate no maior deboche. Então, Nate é rejeitado pela interesseira. Na sequência, o funcionário do Nate para o carro logo ali na frente e fala para a garota que ele é apenas um funcionário do Nate e o carro é dele, e que ela é uma interesseira e caiu num experimento. Começamos o vídeo com o Naya chavecando essa garota. Ele aborda a mulher dizendo que a roupa dela está muito bonita, mas a mulher não dá muita atenção. O rapaz pergunta à garota seu nome, mas ela não diz e fala que não tem tempo para isso e diz que irá encontrar com seus amigos. O YouTube aceita o não da garota e vai em direção à sua gloriosa Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece, quando a garota vê o carro do rapaz, fica impressionada e na mesma hora volta para conversar com o Naya, mostrando muito interesse. Ela volta e pede para o rapaz abaixar o vidro. Ele pergunta o que ela precisa e a moça pergunta se esse carro é mesmo dele. O Naya confirma para ela que sim. A garota fala que o carro é muito bonito e fala que ela aprecia muito isso. Naya então pergunta o que ela estava fazendo ali e pergunta se ela tem algum plano marcado para hoje. Ela então diz que seus amigos acabaram de cancelar e pergunta ao YouTube se ele acredita nisso. O rapaz fala que os amigos dela desistiram bem rápido. Ela então responde que sim e fala que ainda quer ir com ele e pergunta a Naya se ele não está afim de acompanhá-la. Ele então fala que agora há pouco ela ignorou ele completamente e nem disse seu nome. A garota fala que é um prazer conhecê-lo e que seu nome é Lana e diz que estava com pressa pois já faz tempo que ela não vai ao shopping. O youtuber fala que irá fazer essa gentileza de acompanhá-la e também diz que ela é bem bonitinha. A garota agradece e diz que a companhia do rapaz será muito boa com o carro dele, que eles irão arrasar hoje. O youtuber fala que ok e pergunta onde a garota mora, e ela fala que algumas quadras dali. Naya então entende tudo e diz que o passeio será muito bom pois ele é novo na cidade e conhece pouca coisa. A garota fala que isso é muito bom e que após eles irem no shopping, ela pode apresentar para eles mais lugares. E o YouTube aceita tudo e chama ela para entrar no carro. A garota então entra achando que tinha convencido o rapaz. Após eles entrarem, a garota fala que o carro do rapaz também é muito bonito por dentro. O Naya agradece. A moça então pergunta de qual cidade o rapaz está vindo, e ele diz que vem de Houston. A mulher fala que já ouviu falar muita coisa sobre Houston e pergunta por que o rapaz decidiu sair de lá. Ele fala que realmente a cidade é maravilhosa, mas diz que ainda mora lá e só está aqui a negócios. A mulher entende e pergunta ao rapaz se ele já está pensando qual o primeiro presente que ele vai dar para ela. Naya pergunta se ela já está pensando nisso, e ela diz que sim, como o primeiro presente poderia ser uma joia. Mas o YouTube diz que não irá comprar nada porque ela demonstrou ser uma escavadora de ouro, e só está com ele por causa do seu carro e do seu dinheiro. A garota confirma, mas diz que o carro dele deve ser alugado. Naya pede para ela descer do carro. A mulher desce achando ruim, mas no fim acabou tomando fora do Naya. O vídeo começa com Nate chavecando essa morena. O rapaz aborda a moça perguntando como ela está e qual o nome dela, mas a moça ignora o rapaz completamente e continua andando. O YouTube não insiste e vai em direção à sua gloriosa Lamborghini.
E é assim que a mágica acontece. Quando a garota vê o carro do rapaz, não poupa esforços e volta para conversar com ele. Ela já bate na janela do rapaz e ele pergunta o que ela precisa. A garota pergunta o que o rapaz queria com ela e ele fala que queria pedir uma informação e talvez conhecê-la um pouco melhor, mas que ela não deu nenhuma atenção para ele. A mulher pede desculpas e fala que se assustou um pouco com ele chegando assim de repente. Nate pergunta se foi por isso mesmo, e ela confirma que sim. Ele diz que se decepcionou um pouco. A mulher fala para ele esquecer isso, e o que importa é que ela está ali agora e pergunta o que ele queria com ela. Ele diz que só estava procurando um local bacana para descansar e talvez comer alguma coisa. A garota diz que ele achou a pessoa perfeita para ajudar e diz que ela conhece a cidade toda. O rapaz fala que é muito bom saber, mas pergunta se isso não irá atrapalhar os planos dela. Ela diz para ele que não vai atrapalhar em nada e fala que não tem nada planejado para hoje. Nate fala que ficou com medo dela ter algum plano, pois ela parecia estar com muita pressa. A mulher fala que realmente não tem nada marcado e pode ajudar o rapaz sem problemas. Ele fala que isso é ótimo e pergunta à moça quanto tempo ela mora nessa cidade. E ela diz que mora ali desde que nasceu e sempre sai bastante. O YouTube entende e fala que é a primeira vez que ele vem a essa cidade. E diz que ouviu muitas pessoas falarem muito bem dela. A moça fala que realmente é ótima e pergunta se ela já pode entrar. E Nate fala que sim. E a garota encaminha para o outro lado e entra no carro do Nate. A mulher entra rapidinho, achando que irá se dar bem com o Nate. Após a garota entrar, ela diz que o carro do rapaz é muito confortável e está bem fresquinho. O YouTube diz que é bom, que ela gostou. A moça pergunta com que ele trabalha e o rapaz diz que não gosta muito de ficar falando. A mulher fala que não tem problema, que é bom para eles se conhecerem melhor. Nate então diz que ele é um grande empresário e a garota fica surpresa e fala que para ter um carro desse ele deve receber muito bem. E o rapaz fala que dá para pagar todas as contas. Eles conversam por mais alguns minutos e a garota pergunta se o rapaz não tem algum restaurante em mente. Nate fala que estava pensando em ir um McDonald's. A mulher pergunta se ele está falando sério e dá uma risadinha. O rapaz fala que sim. A moça fala que não pisa em um McDonald's e que se alguém visse ela ia estragar a reputação dela. Nate diz que não está a fim de ir para restaurantes chiques. A garota fala que não irá pisar em um McDonald's. O YouTube diz que ela pode descer, então a mulher desce achando ruim, mas no fim acabou tomando um fora do Nate. O vídeo começa com o Trecho abordando essa linda garota para fazer o teste da interesseira com seu Corvette. Ele tenta conversar com a garota, mas ela acaba sendo bem rude com ele e o ignora completamente. Então, o youtuber sem sucesso toma um fora da garota e vai em direção ao seu glorioso Corvette. E é assim que a mágica acontece. E a garota, quando percebe que o carro de Trecho estava logo ali, ela volta querendo puxar assunto com o rapaz. A garota chega perguntando se aquele carro é mesmo dele. Ele responde dizendo que sim. A garota diz que só estava querendo conhecer o rapaz, mas o YouTube a questiona sobre como ela foi rude com ele. Então ela fala que é porque ela já estava cansada de muitos caras mexendo com ela. Trecho então começa a perguntar sobre ela. Ela diz que mora ali, a alguns quarteirões, ali perto, e ela trabalha pelo seu computador e tem alguns cachorros. O rapaz então pergunta se por ali tinha algum restaurante bom. Ela fala que conhece bons restaurantes bem luxuosos e que pode fazer companhia para ele. O rapaz então pede à garota para passar o seu contato para ele e sem pensar duas vezes ela passa na hora. Ele então desce do carro para poder conversar com a mulher. O rapaz pergunta o nome da garota e ela diz seu nome e fala que é Briane. Eles então se apresentam.
O YouTube pergunta de onde ela é, e a garota diz ter nascido em Chicago e mudou para essa cidade há muitos anos. O rapaz então pergunta à garota por que ela mudou de ideia tão rápido e veio conversar com ele de repente. A garota tenta disfarçar, falando que se arrependeu de não dar uma chance para ele. Ela então chama ele para dar uma volta no seu glorioso Corvette. O rapaz aceita e chama ela para entrar no carro. E ela entra sem pensar duas vezes. Em seguida, os dois conversam e se divertem um pouco no carro. O YouTube então elogia a garota várias vezes. Eles conversam mais um pouco e a garota fala que além de trabalhar online, ela também trabalha alugando imóveis. Ela também diz que namora, mas que ela e seu namorado estão brigando bastante. Então o YouTube a questiona falando que ela namora e como ela está querendo sair com outros caras. A garota então fala que o seu namorado não precisa ficar sabendo de nada. Trencho então explica a sua situação e fala que só estava procurando uma mulher para se divertir com ele, pois estava se sentindo muito sozinho. A mulher se disponibiliza e fala que caso Trencho queira, ela está bem disponível. Então, os dois vão dar uma volta juntos, e dessa vez o YouTube não resistiu à interesseira. Iniciamos o vídeo com London abordando essa mulher. Ele pergunta como ela vai e fala que ela tá muito linda e pergunta o nome dela, pega na mão dela e se apresenta. A mesma fala seu nome e agradece o elogio de London. London então diz para ela que ele é novo na cidade e está vindo à casa do seu primo, que está muito perdido e nem sabe qual a direção que ele deve ir, e pergunta como está sendo o dia dela porque o dia dele está muito corrido. Ela responde que está ótimo o dia dela. Ele então pergunta se pode pegar o número dela para eles manterem contato. Ela responde que sente muito, mas ela tem um namorado. London então fala que ele não tem que saber de nada e que ela vai se divertir muito com ele, mas ela responde que não, que é fiel a ele. Em seguida, ele pergunta se ela tem certeza e ela responde que sim e que ele não faz o tipo dela. London se despede e caminha até sua Lamborghini, e na mesma hora a mulher pergunta se o carro é dele. London responde que sim e pergunta se ela gostou e se ela quer tirar uma foto. E a garota responde que é claro, e ela faz poses para tirar a foto com o carro. Em seguida, ele mostra para ela e fala que ela ficou muito mais linda do lado do carro dele. Na sequência, a mulher tenta entrar no carro, mas London pergunta o que ela está fazendo, e ela responde que vai entrar no carro. Ele a questiona, dizendo que ela disse que tinha namorado, e ela fala que sim, mas que isso não vai atrapalhar em nada dar uma volta com ele. London então fala que ela disse que ele não fazia o tipo dela. Ela então fala que estava brincando e que ela gosta de homens com a barba igual a dele. Em seguida, London fala que eles podem sair para comer alguma coisa juntos e chama ela para ir com ele. Ela topa e aceita o convite, e os dois entram na Lamborghini e vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, ela pergunta o que o London quer fazer. E ele responde que estava indo comprar comida. Ela então dá a ideia para eles irem para o shopping fazer compras e tomar um champanhe. London então fala que ela tem namorado e que ela não poderia sair para beber com ele. Ela então responde que tem namorado, mas que isso vai ser um segredinho deles. Ela continua insistindo para eles irem para o shopping fazer algumas compras e ele dá presentes para ela. Então, nessa hora, o London fala que não vai gastar dinheiro com ela porque ela demonstrou ser interesseira. Porque deixou claro que ele não fazia o tipo dela e depois que viu seu carro ficou toda interessada e agora quer sair com ele e fazer várias coisas. Ela fala que viu que vale a pena sair com ele porque ele é um cara bem sucedido. London então fala que ela está interessada só no dinheiro dele e não nele. London então fala que é melhor ela descer do carro porque ele não quer mais sair com ela. E ela desce do carro e acaba se dando mal e sendo rejeitada pelo London.